Sal da Igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença, Deus. Te apresentamos as nossas vidas, a nossa mente. Pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor, Deus, venha nos encher, Senhor, com Teu Espírito Santo, meu Pai. Que o Senhor venha nos dar entendimento da Tua palavra, Deus. Que nós possamos estar firmes e alicerçados na rocha, que é o Senhor Jesus, Deus, que a gente nunca desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que a gente esteja sempre firmes, andando nos teus caminhos, Senhor, obedecendo a sua vontade, meu Pai, que a gente seja a luz aonde quer que a gente vá, meu Deus. Te apresentamos as nossas vidas e pedimos que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha repreender todo desânimo, meu Deus, toda seta, todo dardo inflamado do diabo, que isso repreenda todo o mal das nossas vidas, Senhor. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O título da lição de hoje é O Ministério de Mestre ou Doutor. Nós vamos fazer a leitura, está em Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29, Atos, capítulo 13, versículo 1, Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7, e Tiago, capítulo 3, versículo 1, que diz assim, Mateus 7. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Atos 13. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos 12. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tiago, capítulo 3, meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Amém? Então, nessa lição de hoje, nós vamos falar de um ministério muito importante para a edificação da igreja. Nós vamos falar sobre o ministério de mestre, que não é tão conhecido, porque não existe, esse cargo nas igrejas. Tem um pastor, tem um apóstolo, tem o presbítero, tem o evangelista, mas a gente não escuta falar de mestre. E o mestre, na verdade, ele tem uma função muito importante, porque o mestre vai ser usado por Deus, é essa pessoa que tem o dom de ensinar a palavra de Deus. Então, o mestre é aquela pessoa, geralmente, que gosta de estudar, porque ela gosta de ensinar. E para a pessoa passar aquilo que ela aprendeu, ela tem que saber se comunicar, Não é simplesmente estudar e aprender, porque tem muita gente que sabe muitas coisas, mas ela não sabe transmitir o conhecimento. Então, o mestre é aquela pessoa que aprende, mas que tem o dom de ensinar, tem o dom de transmitir esse conhecimento também. Então, quem tem esse dom, esse ministério de mestre, é uma pessoa que gosta de estudar, mas também é uma pessoa que tem o dom da comunicação, que sabe falar, que sabe se expressar. E é muito importante porque o conhecimento nos liberta, O conhecimento nos protege das falsas doutrinas, do engano. Por isso que é importante que a igreja de hoje invista em mestres, Invista em pessoas que estejam capacitadas a ensinar a verdade do evangelho nas igrejas. Porque muitas pessoas estão sendo enganadas porque elas não conhecem a palavra de Deus, E o mestre é aquela pessoa que aprende e sabe transmitir esse conhecimento de uma maneira fácil, Que os membros vão ouvir, vão entender, E vai ser mais fácil deles colocarem em prática, Aquilo que eles aprenderam com facilidade, amém? E esse ministério ele é tão importante, Que a palavra de Deus diz que as pessoas que têm esse dom, que têm esse ministério, elas têm que se dedicar, elas têm que se empenhar nessa tarefa, que eles vão ter que desempenhar. E nós vamos falar do primeiro tópico, que é Jesus, o mestre por excelência, o mestre da Galileia. Então, doutor incomparável. Jesus, ele
nele teve todos os ministérios. Jesus era apóstolo, Jesus era profeta, Jesus era evangelista e Jesus era mestre. Quando a gente lê o Novo Testamento, os evangelhos, né, quando fala de Jesus, vai aparecer inúmeras vezes a palavra mestre se referindo a Jesus. Os próprios discípulos, né, eles chamavam Jesus de mestre, né, porque ele era o mestre por excelência. E uma coisa, ele ensinava, ele falava com autoridade. E por que ele falava com autoridade? Porque ele falava o que ele vivia, ele ensinava aquilo que ele vivia. E isso traz autoridade para o nosso discurso, né? Porque nós sabemos que muitas pessoas elas pregam, muitas pessoas elas até ensinam, mas elas não vivem aquilo que elas ensinam. E quando a gente fala aquilo que nós estamos vivendo, nós temos autoridade para falar. Isso valida o discurso de quem está ensinando quando ele prega aquilo que ele vive, amém? Além disso, os discursos de Jesus, os ensinamentos de Jesus estavam sempre repletos de amor pelas pessoas, né? Quando ele ensinava, ele fazia isso com amor, porque ele de fato se preocupava com aquelas pessoas que estavam ouvindo, com aquelas pessoas que estavam aprendendo. Isso é algo que nós falamos desde o início do trimestre, né? A importância do amor, né, no exercício dos dons. Então, sempre quando nós exercemos um dom que nós recebemos de Deus, é fundamental que a gente faça isso com amor, né? E Jesus, ele tinha esse amor, o amor pelas pessoas, o amor pelas almas. Ele realmente se preocupava com aquelas pessoas que ele estava ensinando, com quem eles estavam falando, diferente dos escribas, diferente dos fariseus, que não se preocupavam com as pessoas, eles estavam mais preocupados com eles mesmos, eles queriam aparecer, eles queriam demonstrar conhecimento, que eles sabiam das leis, que eles conheciam as escrituras, e eles não estavam nem um pouco preocupados com as pessoas. E aí o próximo tópico diz assim, o mestre divino. Então, em visita a Jesus, um mestre muito conhecido, né, um mestre da época que era da lei, chamado Nicodemos, que havia sido educado nas melhores escolas religiosas de Israel daquela época, né? Um grande conhecedor das escrituras, ele reconheceu que Jesus era um personagem incomum no seu tempo, que aquilo que Jesus fazia, que a maneira que Jesus ensinava, né, o conhecimento, a autoridade, a maneira que ele cativava as pessoas, não era possível se não fosse através de Deus, né? Então ele reconhece que Jesus tinha algo especial, que Jesus tinha algo diferente. E quando a gente lê o Novo Testamento, Jesus vai ser chamado de mestre 45 vezes, porque ele de fato era reconhecido como mestre, né? Quando ele esteve aqui, por diversas pessoas, não apenas pelos seus discípulos, né? Mas por pessoas que ouviam ele falar, por escribas e por fariseus, né, como é o caso aqui de Nicodemos, né? Várias pessoas reconheceram esse ministério de mestre de Jesus. O outro tópico é o mestre da humildade. Então, tudo aquilo que Jesus queria ensinar, como eu disse, ele vivia e ele praticava. E o que foi que Jesus fez? Após a ceia, ele se levantou e pegou uma toalha e água, né? E ele lavou os pés dos seus discípulos e depois enxugou com aquela toalha que ele estava cingido. E é uma cena assim chocante para os israelitas, né? Os judeus daquela época, porque um mestre era alguém naquela época que tinha muito respeito, muita admiração. Era uma pessoa que eles consideravam que estava assim num patamar superior. Ele tinha que ser reverenciado. Por isso que todos queriam ser chamados de mestre, né? Porque eles eram tratados de uma maneira especial. E Jesus, um mestre reconhecido, ali se prostra, né, diante dos seus discípulos e lava os pés daqueles discípulos, que era considerado um trabalho muito humilde. E o que Jesus estava querendo mostrar? Que eles tinham que ser humildes, né? Ele estava mostrando que eles estavam ali para servir. E é isso que os dons, qualquer que seja, servem.
Os dons são para servir. E é por isso que nós precisamos ser humildes, né? Nós não podemos ter vergonha, nós não podemos achar que nós somos especiais ou melhores porque nós temos esse ou aquele dom, porque os dons, eles foram dados a nós para servir as pessoas, para servir a igreja, e nós temos que aprender com esse exemplo de Jesus. E olha o que ele diz lá em João capítulo 13, versículo 13 e 15. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Então Jesus está falando que nós devemos servir. Não importa como, nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós temos que fazer aquilo que a obra necessita que seja feito. Existem pessoas, né, que estão em igrejas e elas só querem servir em cargos específicos. Tem funções que ninguém quer fazer, porque acha que é menos digna, mas todas são importantes. É importante a pessoa que lava a igreja, é importante a pessoa que lava o banheiro, é importante a pessoa que fica na porta. Sabe por quê? Porque não é bom você chegar na igreja e tá tudo limpinho, arrumadinho, cheiroso, mas alguém precisou fazer aquele serviço. Já pensou se não tivesse essa pessoa para fazer? Você chegasse, o banheiro estivesse sujo e a igreja estivesse suja, não tivesse ninguém para te receber na porta com um sorriso, com alegria. Então, todas as funções são importantes. E nós devemos estar sempre dispostos e aptos a realizar aquilo que for necessário para a obra do Senhor, amém? O outro tópico, o ensino das escrituras na igreja do primeiro século, uma ordem de Jesus. Então, antes de Jesus subir aos céus, dele ascender, ele deixa uma ordem para os seus discípulos. Ele diz que eles deviam ensinar todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Então, Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos, porque foi exatamente isso que eles fizeram. Após eles serem cheios pelo Espírito Santo, após o Espírito Santo descer sobre eles, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Depois vocês leiam aí Atos, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 40, como Pedro fala uma mensagem poderosa e que através daquele discurso dele, naquele dia, milhares de pessoas aceitaram a Jesus Cristo. Tudo isso através do dom que Deus havia dado a ele através do Espírito Santo. Com o objetivo de edificar a igreja, o que Jesus fez? Ele dotou algumas pessoas, alguns servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. E esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo para ensinar a palavra de Deus, para ensinar as verdades de Deus. E não significa que nós devemos descuidar da formação intelectual só porque recebeu um dom ministerial, um dom do Espírito Santo de Deus. Muito pelo contrário, essas pessoas que receberam o dom, elas têm que estudar mais, porque além de ter o conhecimento intelectual, elas ainda terão, o dom do Espírito Santo, capacitando, fortalecendo e dando mais credibilidade, mais fogo para aquilo que a pessoa está falando, mais autoridade para aquilo que a pessoa está falando. Amém? O outro tópico fala sobre a doutrina dos apóstolos. Então, o texto de Atos, capítulo 2, versículo 42, ele informa que os primeiros convertidos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E acrescenta que em cada alma havia temor e muitas maravilhas aconteciam, por causa disso. Amém? E o que é essa doutrina dos apóstolos? Essa doutrina dos apóstolos nada mais é do que o conjunto dos ensinos que Cristo havia deixado, que foi passado através deles de maneira eficaz para os novos crentes. E é isso também que nós fazemos hoje. O que nós estudamos hoje, o que nós aprendemos, o que nós estudamos?
a doutrina de Jesus Cristo, né? Aquilo que Jesus deixou para nós, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Mas, como nós sabemos, muitas vezes, para nós entendermos o que está escrito na palavra de Deus, a gente precisa estudar um pouquinho mais. Por quê? Era uma outra cultura, um outro povo, um contexto completamente diferente, né? O modo de vida era outro, a época era outra. Então, para a gente entender muitas vezes o que está escrito, né? Os exemplos, as parábolas, a gente precisa de um estudo mais profundo, a gente precisa estudar o significado das palavras, a gente precisa estudar o contexto da época. É por isso assim que quando a gente quer aprofundar mesmo, a gente precisa estudar mais, né? Não é tão simples. Além disso, além da gente estudar, o que a gente sempre precisa fazer? Pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude, né? Que nos conduza, que nos dê sabedoria, porque muitas vezes, estudando, a gente ainda tem dificuldade de entender, né? Por isso que é importante a gente orar, né? Sempre antes de ler a palavra de Deus. Por isso que a gente sempre ora no início da aula, né? Porque é o Espírito Santo que vai nos guiar, é o Espírito Santo que vai fazer com que a gente entenda, que vai fazer com que a palavra caia na terra boa dos nossos corações e que fique na nossa mente, né? E que nos ajude a colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo da palavra de Deus, amém? Ensinamento persistente. Então, os primeiros mestres, né, das escrituras foram os integrantes do colégio apostólico, né, os primeiros apóstolos. E a igreja começou nas casas, né, onde o ensino era feito nos lares, em pequenos grupos, como acontece ainda hoje, né? Tem cultos nos lares, tem igrejas que são em células, né? Que nada mais é do que isso, né? O ensino da palavra de Deus nas casas, nos lares. Então, o apóstolo Paulo, ele mostrou-se, né, um verdadeiro mestre que ensinava a palavra, não apenas publicamente, mas também nas casas, sempre testificando o que Deus havia feito na vida dele, né? Como havia sido a conversão dele, a fé dele no Senhor Jesus Cristo. E Deus, ele havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja de Antioquia. Então, né, o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, ele deseja ainda hoje levantar mestres, levantar doutores, pessoas capacitadas para ensinar a palavra de Deus, né? E você se sente que tem esse dom, não fique calado, né? Não guarde esse dom. Ensine a palavra de Deus, né, para aquelas pessoas que necessitam, e nós sabemos que existe a necessidade do ensino da palavra de Deus, porque nunca foi tão necessário nós conhecermos a palavra de Deus, nós estudarmos, nós entendermos, para que a gente possa combater as mentiras do diabo, né? Nós precisamos de mestres ensinando a palavra de Deus, sabe por quê? Porque o diabo possui os mestres dele. Quantos mestres de Satanás que nós vemos por aí ensinando mentiras, deturpando a palavra de Deus, deturpando os ensinamentos do Senhor e fazendo com que as pessoas acreditem que estão fazendo a coisa certa, que muitas vezes estão até fazendo a vontade de Deus e não estão, simplesmente porque elas não conhecem a palavra de Deus e elas estão sendo enganadas por falsos mestres e falsos doutores. Então é por isso que nós precisamos se voltar mesmo para o ensino da palavra, ler a palavra de Deus, estudar, pesquisar, participar dos cultos, né? Porque a pregação é uma forma de ensinar a palavra de Deus também, participar da escola bíblica dominical, né? Porque assim, a pessoa que fez essa revista, ela estudou, ela pesquisou, né? Ela fez um trabalho de pesquisa mesmo para escrever isso que está escrito aqui. Eu também, para dar aula, estudei, pesquisei, li a palavra do Senhor, né? Então, assim, facilita o nosso entendimento e nós precisamos, né? Nós não podemos deixar de lado jamais, né, essa questão do ensino. É importante a gente ter o hábito de ler, não somente a palavra de Deus, mas a gente ler livros também que ensinem a palavra do Senhor, amém? Outro tópico, a importância do dom ministerial de mestre, uma necessidade urgente da igreja. Então, para o ministério de ensino ele ser eficaz na igreja local,
é preciso haver pessoas vocacionadas. E é preciso que a igreja local invista em mestres, né? Muitas vezes, por absoluta falta de preparo das pessoas que estão ensinando, dos obreiros, o que acontece? A palavra de Deus ela é transmitida de maneira superficial, né? E aí acaba que os irmãos, eles ficam infantilizados, né? Espiritualmente falando. E aí aumenta o engano promovido por Satanás. Então, o conhecimento da palavra de Deus, o estudo, né, o aprofundamento é que vai nos amadurecer espiritualmente. Então, é por isso que nós devemos estudar e é por isso que a igreja necessita de ter mestres, né, de ter estudos para que haja um amadurecimento espiritual dos irmãos, um amadurecimento espiritual da igreja. A responsabilidade de um discipulado contínuo. Nós estamos acostumados a pensar, muitas vezes, que o discipulado acaba quando a pessoa se batiza. Ah, batizou, tá bom, batizou, tá convertido, tá salvo, tá no céu. Mas a gente não para nunca de aprender sobre a palavra de Deus. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente se preocupa com isso, com a nossa vida, nós vamos perceber que a gente sempre precisa mudar, que a gente sempre precisa melhorar, que a gente sempre precisa aprender. E quanto mais a gente estuda, mais nós percebemos que nós precisamos estudar, mais nós percebemos que ainda não sabemos de nada e que nós precisamos aprender muito. Então, o discipulado, o aprendizado é algo contínuo e diário, né? Tanto para quem é discipulado, quanto para quem está discipulando. Então, não é só o mestre que tem que estudar, né? Os discípulos também precisam estudar, né? Esse aprendizado, ele é diário e contínuo. Muitas vezes a pessoa fez um curso, né? Fez alguma coisa, aí ela acha que já sabe tudo, que não precisa mais. Então, nós estamos enganados, nós precisamos sempre estudar e aprender, amém? Então, requisitos necessários ao mestre. Alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com o dom ministerial de mestre nos nossos dias atuais, no nosso contexto, na nossa cultura. Primeiro, tem que ser salvo em Cristo. Então, não pode haver dúvidas quanto à própria salvação. Então, aquela pessoa que tem o dom ministerial de mestre, ela tem que ter certeza da salvação dela. Porque existem muitas pessoas que ensinam a palavra de Deus, mas que nem sempre elas acreditam naquilo que elas estão ensinando, né? Outra coisa, tem que ter o hábito de ler. Algo que não faz parte da cultura no nosso país. A leitura ela é um problema, nem todo mundo lê, nem todo mundo tem esse hábito, mas é muito importante a gente desenvolver esse hábito e a pessoa que tem o dom de mestre, ela precisa estudar a palavra de Deus, precisa estudar vários livros, então o hábito da leitura tem que ser um requisito, a pessoa tem que gostar de ler, porque se ela não lê, como é que ela vai aprender? Amém? Outra coisa, preparo intelectual. A Bíblia, ele é o instrumento de trabalho do ensinador cristão. Então, tem que gostar de ler a Bíblia, tem que estudar a Bíblia, tem que ler a Bíblia diariamente. Não tem esse negócio de não ler todo dia, não. Tem que ler todo dia, porque quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Mas nós sabemos que a Bíblia, apesar de ser esse livro tão importante, tão fundamental, com ensinamentos tão atuais, ela foi escrita há muitos anos atrás. Então, era uma cultura completamente diferente, de um povo totalmente diferente. Então, o mestre, ele tem que compreender o mundo da Bíblia, né? A questão cultural, a questão linguística e várias coisas, para que ele não fique fazendo apelações fantasiosas para o povo de Deus, ensinando coisas assim que não tem nada a ver, simplesmente porque ele não entendeu. Outra coisa, tem que ter um coração em chamas. Martin Lloyd dizia que a verdadeira pregação era teologia em fogo. Então, a vontade de Deus é que aquele que é vocacionado ao ensino utilize os avanços da tecnologia, os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Então, nós temos que usar os recursos que nós temos hoje, a tecnologia que nós temos hoje,
para alcançar mais almas, para alcançar mais vidas e para que esse ensino da palavra de Deus ele seja atraente, né? Ele seja interessante. Nós precisamos alcançar as mentes e os corações das pessoas dos nossos dias. E para isso acontecer, nós precisamos ter obreiros com a mente bem preparada, mas essa mente tem que estar conectada a um coração em chamas, né? Um coração apaixonado por Jesus, a um coração que quer falar, que quer ensinar, que quer transmitir a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho. Amém? Então eu vou ler a conclusão que diz assim: é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado que ele. Este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. É disso que as pessoas precisam. Homens cheios do Espírito, mas do mesmo modo com a mente iluminada para responder, com mansidão e temor e razão da nossa esperança, a razão da nossa esperança. Amém? Existe um mito, né, no meio cristão de que quando a pessoa estuda muito, ela acaba esfriando na fé. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa ela pode estudar muito, né, e ser cheia do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a pessoa tem que estudar, mas ela tem que buscar a presença de Deus também, ela tem que buscar o Espírito Santo de Deus, né? Tem que ser as duas coisas casadinhas. E o estudo é muito importante, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos dá sabedoria para falar, mas nós precisamos colocar coisas aqui dentro da nossa cabeça, né? Conhecimento, palavra de Deus. Como é que você vai falar uma coisa que você não escutou, que você nunca viu, que você nem sabe que existe na Bíblia, né? Porque existem tantas verdades incríveis na Bíblia, tanto conhecimento, tanto ensinamento a respeito das coisas do nosso dia a dia, que às vezes a gente está precisando, está passando por um problema, mas a gente não sabe o que está escrito na Bíblia e tá. A Bíblia está explicando, a Bíblia está ensinando e a gente não sabe porque a gente não leu. Então, é importante nós conhecermos a palavra de Deus, é importante nós estudarmos, nós nos enchermos, né, da palavra, mas também do Espírito Santo de Deus. Tem que ser as duas coisas, né? Nós temos que orar, mas nós temos que ler a palavra de Deus. Nós temos que orar, mas também precisamos estudar a palavra do Senhor. Amém? Uma coisa não exclui a outra, né? Não precisa só orar. Tem que orar? Tem, mas tem que ler a palavra do Senhor, tem que se preparar, tem que estudar, né? É um conjunto, né? Nós precisamos de tudo, amém? Tudo é importante. E como eu disse, né? Esse ministério de mestre, ele é fundamental nos nossos dias atuais, para a igreja de hoje, né? E é um ministério muito importante, mas que não é tão falado, que não é tão divulgado, porque não tem um cargo hierárquico na igreja, é um mestre, né? A gente tem os professores, né, da Escola Bíblica Dominical, são usadas na palavra, né, e muitas vezes são pregadores. E o que acontece? Às vezes o mestre, ele também tem o dom ministerial de pastor, mas nem sempre, amém? Nem sempre aquele que é mestre, aquele que sabe ensinar, ele também tem o dom de pastor, mas o pastor, geralmente ele tem o dom de mestre, porque ele é aquela pessoa que tem que saber falar, transmitir a palavra do Senhor, tem essa responsabilidade também, amém? Então essa é a lição de hoje, né, que os irmãos compartilhem com outras pessoas, continuem assistindo as próximas aulas e até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém?